Olá, tudo bem? Meu nome é Kelson, sou professor de Física e a aula de hoje é sobre queda livre. Uma aula, que é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? Então vamos lá? Vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que é queda livre. A palavra livre significa o quê? Bem simples, pessoal, Bem simples. A palavra livre significa livre da resistência do ar. Você vai desprezar a resistência do ar, tá ok? Simples assim, combinado? Tá ótimo? Então vamos continuar, tá ok? O que é queda livre? Qual é a definição de queda livre? Então, eu vou explicar para você o que é queda livre de forma bem simples, tá ok? Então, vem cá, olha só. Queda livre é o termo utilizado para descrever o movimento de um corpo que cai sujeito somente à força gravitacional. Preste atenção, tá certo? Quando você considera a queda livre, tá certo? Só existe uma única força atuando sobre o objeto, tá certo? Que é a força peso, a força gravitacional que atrai esse objeto para o centro da Terra. Professor, mas o que é a força peso? A força peso, gente, é a força com que a Terra atrai esses objetos para o seu centro. Tá ok? Entendido? Ótimo, então vamos lá. Atenção, eu quero fazer um lembretezinho aqui para vocês, Porque a queda dos corpos, sempre atraiu a atenção, de muitos pensadores ao longo da história da ciência. Um desses pensadores foi Aristóteles, tá certo? As ideias aristotélicas, eram tudo baseadas no senso comum. Mas era preciso alguma coisa mais, uma coisa mais prática, mais experimental, E aí onde entra, um físico italiano chamado de Galileu Galilei, tá certo? Galileu Galilei colocou a mão na massa, E realizou experimentos, tá certo? Para comprovar a teoria sobre a queda, dos corpos, a queda livre dos corpos, tá ok? Então fica aí esse lembretezinho, tá ok? Agora falar em experimento, de Galileu Galilei, esse físico notável, tá ok? Vem para você compreender aqui essa experiência. Olha só aqui, duas figurazinhas bem ilustrativas aqui, tá certo? Nessa primeira aqui, nós temos o seguinte esquema. Preste atenção. Nesse recipiente aqui, nós temos ar. Vou colocar aqui, Aqui dentro nós temos ar. E vamos fazer a seguinte experiência. Pegar os dois objetos, a pedra, maior massa, a pluma, menor massa, e vamos soltar de uma mesma altura. Quando soltar, o que é que nós iremos observar? Venha para cá. A pluma, como você pode perceber, demora mais para cair. Ela cai mais lentamente do que cai mais devagar, mais lentamente em relação à pedra. Por que isso ocorre? Exatamente por causa da resistência do ar, a força de resistência do ar. Tá ok? Agora nós vamos realizar essa experiência, tá certo? Em uma outra situação. Numa região, Imagina aqui, o mesmo recipiente, os mesmos objetos. Vamos fazer aqui uma região de vácuo. Professor, como é que eu vou fazer o vácuo aí? Você pode pegar muito bem uma bomba de vácuo e retirar todo o ar. Então você criou uma região de vácuo. Então observe o seguinte, aqui dentro desse recipiente, olha só, reina o vácuo. Tá ok? E vamos fazer a mesma experiência. Soltar os dois objetos de uma mesma altura. Professor, eu soltei. O que é que acontece? O que foi observado, Gente, o que foi observado foi que a pedra e a pluma chegavam aqui, embaixo ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Aqui, chegaram em tempos diferentes. Aqui chegaram ao mesmo tempo. Isso acontece porque a experiência foi realizada no vácuo, tá ok? Mais uma coisa importante. Além de ser ao mesmo tempo, eles chegam aqui com a mesma velocidade, não importando as suas massas. Tá ok? Está claro isso daí? Compreenderam bem? Então vamos seguir em frente, Vamos seguir em frente.
Olha só, é onde entra na história aqui quem? Galileu Galilei, físico italiano, né? Muito conhecido, muito famoso da época, tá ok? Observa o seguinte, ó, o que foi que Galileu disse com relação à queda dos corpos, né? Galileu disse o seguinte, que todos os corpos em queda livre, eles têm uma propriedade em comum. Que propriedade é essa? É que todos os corpos em queda livre, né, eles caem com a mesma aceleração, né? Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade ou aceleração gravitacional. Entendido? Então vamos lá. Observe isso aqui, né? Observe isso aqui. Olha só. Para reforçar o que eu acabei de dizer, todos os corpos, independente de suas massas, formas ou tamanhos, eles caem com a mesma aceleração, tá ok? Então vamos lá. Observe agora, gente, na sequência, é essa figurinha aqui, ó, tá certo? Nessa figura, você vai idealizar a seguinte situação, dois corpos caindo num ambiente de vácuo, ou seja, é uma queda livre. Tá certo? Esse objeto aqui, ó, maior massa, maior tamanho, menor tamanho. Poderia ser também formas diferentes, tá ok? O que eu quero dizer para vocês é que nesse caso, tá certo? Esses corpos caem nessas condições, a única força que atua sobre ele é a força peso, tá ok? A força peso. Então observa o seguinte, ó. Como a força peso é a única força que atua sobre ele na queda livre, eu posso dizer que a força peso é a força resultante. Força resultante é igual a força peso. Tá ok? Observa o seguinte, ó. Isaac Newton, né? Aqui é onde entra na história Isaac Newton. Tá ok? Observa o seguinte, ó. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante ela é dada pelo produto da massa do corpo vezes a sua aceleração, ok? Igual, e o peso, né? E o peso, como é que eu faço? Como é que você calcula o seu peso? Você, aluno, como é que você calcula o seu peso, por exemplo? Gente, é simples. Para você calcular o seu peso, só é você pegar, multiplicar a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Só isso, nada mais. Faz isso, ó. Massa vezes a gravidade. Olha só que bonitinho, né? Tá ok? Agora observe aqui, ó. Isso aqui, essa equaçãozinha aqui, eu posso simplificar? Posso. Eu posso cortar, ó. Quem? Massa desse lado com massa desse lado. Cortei, tá certo? Sobrou o quê? Aceleração igual a G. Professor, quer dizer que quando o corpo está em queda livre, a aceleração desse corpo é a própria aceleração da gravidade? Sim, tá ok? Exatamente a aceleração da gravidade, tá ok? Então eu vou destacar isso aqui, eu gostei tanto disso aqui que eu vou destacar isso aqui, ó. A aceleração de queda do corpo é a própria aceleração da gravidade, tá aqui, ó. Tá ok? Outra informação para vocês, preste atenção, olha só, mais uma informação para vocês, observe, ó. Vou colocar uma setinha aqui, né? Gostei dessa setinha, tá certo? Vou continuar fazendo essa setinha, gostei, fiz agora, mas gostei dela. Vamos lá, observe o seguinte aqui, ó, na queda livre, tem uma informação aqui importante para você saber. Na queda livre, nós temos um movimento uniformemente variado. Professor, o que significa isso, movimento uniformemente variado? Traduza para mim, por favor. Vou traduzir agora. E é simples. Nós já até estudamos esse movimento, tá certo? Movimento uniformemente variado. Movimento uniforme. Por que uniforme? Porque a aceleração é constante. E a aceleração da gravidade, tá certo? Variado por quê? Porque a velocidade varia a uma taxa constante, que vocês irão compreender isso daqui a pouco, tá ok? Aguarde só um instantinho que você vai entender direitinho, porque é fácil, tá ok? Professor, esse